Fala a estrela da alva. Fala a estrela da manhã. Fale assim comigo, a estrela que brilhou no Oriente. Amém, gente? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Evangelho de Mateus capítulo 2. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Alguns não acharam. Você que achou, em reverência à palavra de Deus, podendo, queira se colocar em pé. Levante a sua Bíblia assim e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ela vai falar comigo agora. Eu vou ouvir e guardar no meu coração, a fim de praticar tudo o que nela está escrito, e assim farei prosperar todos os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 2, e rapidamente os irmãos vão para o versículo 9. Eu não vou tirar esses dois textos fora do contexto que eles estão, mas para remir o tempo, eu vou ler só os dois versículos e vou explanar o contexto com vocês. Amém? E vocês que conhecem a Bíblia vão ver que eu estou falando coisas da Bíblia. Você que não conhece pode manter com Mateus capítulo 2 aberto, que você vai ver que, e conferindo com a palavra que eu estou falando, está escrito. De modo que nós vamos percorrer outros textos da palavra de Deus essa noite também. Amém? Diz assim as Escrituras, Mateus capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, dai-me no abrir da minha boca a tua palavra, com ousadia e confiança, para fazer notório o mistério da tua palavra, e que a minha pregação seja não de persuasão de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos meus irmãos não fique apoiada na sabedoria do homem, mas sim no poder que há em tua palavra. Senhor, estenda as tuas mãos de poder para abençoar os teus filhos e ungir o coração deles, para que o coração deles seja terra boa, que produza o fruto, a semente da tua palavra, frutos a 30, a 60 e a 100 por um, como está escrito, em nome de Jesus. A ti a honra, a glória e o louvor. Oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, eu não sou um pastor polêmico, ou seja, eu não gosto de criar polêmicas, mas aquilo que está escrito, eu acredito. Aquilo que não está escrito, que é especulação, às vezes eu não entro no mérito, porque está escrito que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Amém? Agora, eu gosto muito de um programa, irmãos,
de um canal tido como cristão, que o slogan deles do programa é o seguinte: se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de lhe responder. O fato é que nós, às vezes, por estarmos numa cultura extremamente mística, o povo brasileiro é um povo místico por origem, ok? Às vezes nós mistificamos muito a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido muito mistificada em muitos lugares. E muitas vezes nós confundimos aquilo que é sagrado com aquilo que é místico. E o que é sagrado não tem nada a ver com o místico. E o que é místico, muitas vezes não tem nada de sagrado. Vocês entendem isso que eu estou querendo falar para os irmãos? Então, eu quero desmistificar algumas coisas com os irmãos essa noite e mostrar a verdade da palavra de Deus, que ela não muda, ela é imutável. E o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O fato é que a verdade, ela é libertadora. Quando nós conhecemos a verdade, nós mudamos. A verdade, ela tem poder de nos libertar. Amém? E nós estamos numa época aonde nós vemos nas questões aí, é uma época muito nostálgica até mesmo, não é? Eu particularmente gosto dessa época porque eu vejo a cidade tudo iluminada. Eu gosto de luz, irmãos. Trevas, eu só gosto de escuro para dormir. E mesmo assim, o escuro para dormir é um escuro natural, porque eu durmo com a janela da minha casa aberta. Então a claridade do céu, da noite, ela entra pela janela da minha casa. Eu gosto da noite, mas a noite tem a sua claridade, embora seja noite. Vocês entendem isso? Então eu durmo com a janela aberta e então eu consigo ver sombras da noite que entram pela janela da minha casa, do meu quarto. Amém, gente? Então, de modo que eu gosto só de escuro para dormir. Do resto eu gosto das coisas bem claras. Eu gosto de coisas iluminadas, eu gosto de luz. E essa época é uma época de muita luz, né? Nós vemos todo mundo iluminando suas casas, iluminando as praças, jardins. É muito bonito. E se torna até um pouco, às vezes, nostálgico. E muitas vezes, por falta, às vezes, de interpretação nossa da palavra, nós, às vezes, mistificamos algumas coisas e não entendemos a origem dessas coisas. E algumas coisas eu quero falar em poucas palavras aqui com os irmãos. Eu vou pedir se o Paulinho puder colocar aquele púlpito de madeira mais aqui no centro para mim, eu quero descer. Irmãos, nós lemos um texto que fala, interessante, que só o Evangelho de Mateus que relata dessa forma esse fato. Amém? Esse fato que nós lemos aqui, de Mateus 2, está dentro de um contexto onde sábios do Oriente, eles saem da região da Pérsia, hoje a região da Babilônia, o Irã, nos dias de hoje. Eles saem daquela terra, guiados por uma estrela, e essa estrela, para eles, notificava tempos e estações, nós vamos ver pela palavra. E eles entenderam pelo sinal daquela estrela que é um acontecimento muito extraordinário, inusitado, estava acontecendo para o povo judeu. E eles entenderam que aquela estrela era a estrela de um rei que estava nascendo. Amém? Eu já ensinei para vocês em outras ocasiões que os magos não eram 3. Amém? Isso foi um misticismo que entrou na igreja. E muitos cristãos ainda falam até o nome deles: Baltazar, Melquior, e falam o nome Gaspar. Gaspar, Melquior e Baltazar são os 3 reis magos. Primeiro que eles não eram reis, eles eram sábios do Oriente. Amém? Sábios por quê? Eles eram astrólogos, estudavam os astros.
Nessa época, irmãos, a astrologia era uma ciência pura. Amém? Ser um astrólogo significava ser um cientista, um estudioso de uma ciência pura. Não como nos dias de hoje, que a astrologia, infelizmente, é um braço do espiritismo. Na época de Jesus, ou na época do nascimento de Jesus, não. Era uma ciência. E esses homens sábios, estudiosos, estudavam os astros. Eles entenderam, então não tinha mística nenhuma nisso. Amém? Eles entenderam, pelo estudo dos astros, que aquele astro, aquela estrela era diferente. E estava notificando para eles um acontecimento muito importante, que estava acontecendo lá em Israel, lá para o povo judeu, que eles mesmos dizem ser a estrela do rei. Tanto que eles, vendo aquela estrela que aparece para eles, guiando eles, eles saem em direção daquela estrela. Amém, gente? Há alguma mística nisso, irmãos? Até aí? Agora eu quero dizer algo para vocês. O diabo é um imitador de Deus. Ele imita Deus, ele não cria nada. O diabo, ele não cria, ele não tem poder de criação. Ele é imitador, desde os primórdios. Ele imitou a serpente de Moisés, a vara de Moisés virando serpente na frente de Faraó. Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, imitação. Só que a serpente de Moisés comeu a serpente dos magos, engoliu. E depois que engoliu, ainda Moisés pegou na mão e se tornou um cajado. Deus sempre, ele vence a Satanás. Amém? Deus, o nosso Deus, nunca perde uma batalha. Mas estou dizendo isso para vocês, estou fazendo isso para vocês, porque hoje a astrologia, ela é um ramo do espiritismo, e ela mistifica muito as coisas. E o fato é que Deus, o próprio Deus, estabeleceu os astros, os luminares, para ser para nós por sinais de tempos e de épocas e de anos. Querem ver isso na palavra? Quem estabeleceu? Vai lá para Gênesis capítulo 1, bem rapidinho. Gênesis capítulo 1. Diz assim, versículo 14: Deus está criando aqui os céus e a terra, e tudo que há nos céus e a terra, Deus é que está criando. Versículo 14, está escrito: e disse quem, irmãos? Deus: haja luminares na expansão dos céus. Os luminares aqui são as estrelas. Amém? Para haver separação entre dia e noite. Deus então estabelece o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e coloca os luminares, as estrelas, na expansão dos céus. Mas ele coloca, ele faz isso. Deus não faz nada sem propósito, irmãos. Amém? E ele diz assim: e sejam eles para sinais e para tempos o quê? Determinados, e para dias e anos. Então, esses magos do Oriente eram cientistas que estudavam isso para o qual Deus deixou os astros. Eles estudavam os astros e eles sabiam dias, sabiam pela astrologia meses, sabiam anos e sabiam acontecimentos. Agora é interessante, irmãos, que estudando sobre isso, há alguns comentaristas que falam que esses magos que saem lá do Oriente, ou seja, saem ali da região da Babilônia, né, antiga Mesopotâmia, aquela área ali da Pérsia que hoje é o Irã, eles saem dali, e
alguns comentaristas dizem que eles eram pagãos, ou seja, eles não tinham religião nenhuma. Alguns comentaristas falam isso, eles não tinham religião. Outros comentaristas falam que provavelmente esses magos do Oriente, eles eram homens, membros de uma classe religiosa muito culta, lá da religião chamada Irã, que antigamente era Pérsia. E esses homens então, estudiosos, não eram três, não chamavam Baltazar, Melquior e Gaspar. Muito provavelmente eram vários magos. Inclusive tem um filme que se vocês puderem assistir, eu sugiro que vocês assistam, que chama O Quarto Sábio, que é a história de um desses magos que perdeu, vamos dizer, a carona com os três, e ele passou a vida inteira dele procurando o menino que havia nascido. É muito lindo, não vou contar para você assistir, é uma história maravilhosa, chama O Quarto Sábio. Ou seja, por que a religião contemporânea, ou seja, a nossa religião, aqueles que são os nossos pais na fé, que geraram toda essa teologia, falam que são três? Eles deduziram por causa dos presentes que esses magos, esses sábios levaram para o menino Jesus. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Então eles deduziram, se foram três presentes, foram três pessoas. Mas isso não significa necessariamente que foram três reis, magos. Repito, não eram reis, mas eram sábios, estudiosos dos astros. Isso ficou claro para os irmãos? Amém? Então já nós desmistificamos algumas coisas aí. Amém? Agora, o bonito, irmãos, é que eles saem estudando aquele astro. Eles viram que aquele astro era diferente, e eles entenderam algum acontecimento muito importante está acontecendo em Israel. Essa estrela é a estrela de um rei. Vamos seguir essa estrela e vamos encontrar o rei, a fim, olha o que eles queriam, a fim de quê? De adorá-lo. Aleluia. Amém? E eles saem, nós não sabemos quantos que eram a comitiva desses homens, mas o fato é, irmãos, que aproximadamente eles viajaram aproximadamente 2 anos. Não foi uma viagem rápida. A viagem era feita de camelo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Veja bem, quando eles vão caminhando, está tudo isso lá em Mateus 2. Quando eles vão caminhando atrás daquela estrela, eles falam, é um rei que nasceu. Aonde que naturalmente nós vamos procurar um rei? Aonde você procuraria um rei? Num palácio. Aonde esses magos vão? Eles vão até o palácio do rei Herodes, rei dos judeus. Era o rei de Israel. E ele pergunta então para Herodes, os sábios, pergunta, aonde está o menino nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela nos céus e viemos aqui para adorá-lo. Aleluia. Coisa linda, né? Sejam eles pagãos ou sejam eles de alguma classe religiosa muito nobre na região da antiga Babilônia, mas eram homens que entenderam pelos estudos os sinais de Deus. Amém? Aí Herodes muito pouco conhecia talvez das profecias, e aí ele manda inquirir dos seus profetas, dos seus sábios, intérpretes da lei, se havia alguma profecia relacionada ao nascimento de um rei. Amém? Como nesse interim
Os magos então, sem resposta de Herodes, eles saem para buscar, seguir a estrela. Herodes então vai inquirir dos seus sábios o tempo, ou se havia alguma profecia. E quando ele despede os magos, os sábios, ele diz assim: vá e encontrando-o, volte até mim e me fale onde está, para que eu possa adorá-lo. Os magos então vão. A gente vai ler o versículo 9 de novo. Os magos então vão. Herodes então chama os seus sábios, os seus profetas, os intérpretes da lei. E aí pergunta para os intérpretes: escuta, tem alguma profecia relacionada ao nascimento de um rei? Aí os sábios traz a profecia para ele e fala: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma é menor de todas as cidades de Israel, porque de ti sairá o legislador de toda a lei. Aleluia! Quando Herodes ouve isso, ele liga os fatos e fala: então é nascido em Belém. Estão entendendo? Então é nascido em Belém. Ele tinha inquirido dos magos há quanto tempo os magos estavam acompanhando aquela estrela. E os magos deixaram a entender a ele que era mais ou menos 2 anos. O que Herodes faz? Manda matar todas as crianças recém-nascidas até 2 anos de idade. De 2 anos de idade para baixo ele manda matar tudo. Só que o versículo 9, olha que interessante. O versículo 9 diz que... Vocês estão lá? Mateus 2,9. Vocês ainda me amam? Então vai lá para Mateus 2,9, rapidinho. Olha o que diz aqui. E tendo eles ouvido o rei, depois que o rei falou, né? Aliás, no 8 diz que o rei, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participa a mim, para que eu também o vá e o adore. Versículo 8 diz isso. Agora o 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, ok? E eis que a estrela que tinham visto no oriente, olha que lindo, ia adiante deles, até que chegando, se deteve no lugar onde estava o menino. Amém? Deixa eu desmistificar mais uma coisa para vocês. Os magos não chegaram naquela cena de presépio que vocês vêem no presépio por aí. Aquela cena onde está Jesus na manjedoura, Maria, José, os pastores no campo e os magos ali prostrados. Os magos, praticamente, quando chegaram até Jesus, ele teria aproximadamente já 2 anos de idade. A estrela que eles seguiram se deteve em Belém, no lugar onde o menino estava. Agora vá para a palavra e vê o que a palavra fala a respeito disso. Vai lá para a palavra. Não é o pastor falando, é a palavra. A palavra interpreta a palavra, sim ou não? Não é o pastor que interpreta, é a palavra que interpreta a própria palavra. Então, olha só que interessante, amados. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, entrando aonde, irmãos? Na casa, não estava mais na manjedoura, já estava numa casa, em Belém. Já estava numa casa. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ok, gente? E aí, tudo bem?
Deixa eu falar uma coisa para vocês. O tema eu falei para vocês era a estrela da manhã. Sim ou não? É a estrela do Oriente, a estrela da alva. Essa madrugada, irmãos, eu acordei, eu não sabia que o tema ia ser estrela, esse negócio, por isso que eu vou aproveitar isso, né? Essa decoração serviu de testificação somente para o meu espírito. Eu acordei de madrugada, Jesus trouxe a impressão muito forte no meu espírito: fale sobre a estrela da alva, fale sobre a estrela da manhã, fale sobre mim. Amém, gente? Aí eu fui para as Escrituras para saber o que o Senhor queria falar comigo. As estrelas foram dadas para dar sinais, sim ou não? Agora, se você puder espiritualizar a coisa, entenda pelo lado espiritual. A estrela guiou esses homens. Amém? A estrela não deixou esses homens se perder. Esses homens, talvez por uma dedução lógica, por um raciocínio lógico, não pela fé, lógico que eles viam um sinal de Deus, eles poderiam seguir o sinal de Deus simplesmente, sim ou não? Mas por um raciocínio lógico, eles então, um rei, eu só tenho que buscar no palácio. Alguém vai me falar onde está esse rei? Estão entendendo? Ele vai no lugar errado, porque Jesus não nasceu num palácio. Mas eles vão nesse lugar errado com a intenção genuína de encontrar o rei, o nascido rei. Eles saem dali e eles continuam seguindo a estrela. E a Bíblia diz que a estrela se deteve no lugar aonde o menino estava. Presta bem atenção, irmãos. Isso é muito forte. Eu vou falar para os irmãos. Em 2 Pedro, capítulo 2, se você puder ir lá. Em 2 Pedro, vai lá rapidinho. Capítulo 2, versículo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Acharam? Quem está procurando? Se não acharam, presta atenção na leitura. Diz assim: e temos muito firme, ou seja, sem titubear. Amém? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar o quê? Atentos. Fala, eu tenho que estar atento à palavra dos profetas. Amém? Por que ele diz isso? Ele fala: como há uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva, a estrela da manhã. O que acontece? Apareça aonde? Em vossos corações. Presta bem atenção. No tempo passado, no tempo dos santos profetas, que eram aqueles profetas da linhagem de Elias, esses profetas duraram até João Batista. João Batista é o último dos profetas na linhagem daqueles profetas do Antigo Testamento, que se vestia daquele jeito, pele de camelo,
comia gafanhoto. Meu Silvestre era um cara fora da realidade da época, ele se vestia daquele jeito, viu, irmãos? Era um escândalo se João Batista daquele jeito. Ele era doidão mesmo, era maluco. Amém? E estava no deserto, clamando no deserto. E os outros malucos iam para o deserto para ouvir um outro maluco não pregar, xingar. A pregação de João Batista era xingamento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, porque o machado já está posto sobre a raiz da árvore. Aquele que não produz bom fruto, o machado virá, cortará e será lançado fora. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, era uma palavra que trazia a consciência de pecado àqueles que ouviam ele, e se arrependiam e eram batizados por ele. Amém? Então João Batista era um desses profetas. Agora, o ministério profético no Antigo Testamento, ele servia como guia. Amém? As pessoas queriam tomar uma decisão na vida, precisava ir para uma batalha, precisava fazer uma guerra, precisava tomar uma decisão muito importante. Eles falavam: por acaso há algum profeta nessa cidade que possamos consultar o Senhor por intermédio dele? Então iam até o profeta, e aí o profeta falava aquilo que era a vontade de Deus ou aquilo que não era a vontade de Deus. Amém? Então a voz profética, os profetas serviam como guia. Agora Pedro está falando uma revelação aqui, irmãos. Ele está falando não dos profetas do Velho Testamento, ele está falando sobre a palavra profética. Ele diz que essa palavra, olha, e temos muito firme a palavra dos profetas. Esses profetas são aqueles que, como eu, que como você, estamos profetizando a palavra. Ok? Para que hoje servem os profetas na nova aliança? Não é para dar direção para a vida de vocês ou manipular a vida de vocês. Vocês não precisam ficar correndo atrás de profeta para saber a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? A palavra, ela fala a vontade de Deus para a sua vida. Os profetas hoje, eles servem para trazer uma palavra para você de exortação, de consolação e de edificação para a sua vida. Está escrito que a palavra profética, ela vem para exortar, consolar e edificar a igreja. Nesse sentido é que Pedro fala: olha, guarde bem as palavras dos profetas. Amém? Eu estou como um profeta hoje aqui. Amém? Não estou dizendo aqui para vocês, eis que, e fazendo aquelas listas, sabe aquelas... Eu estou profetizando a palavra. E a palavra não volta para ele vazia. Amém? Então ele está falando assim, Pedro está orientando aqui a gente, é o seguinte, a igreja, ele está orientando assim: olha, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atentos a ela. Porque essa palavra dos profetas, ela é como uma luz. Fala, Jesus é a luz. E a palavra que fala de Jesus, ela traz luz, sim ou não? Então, ela é como uma luz que ilumina em lugar o quê? Escuro. Amém? Em lugar escuro, até que o dia esclareça. E aí ele diz: e a estrela da alva, ou a estrela da manhã, ela apareça, ou seja, ou nasça em vossos corações. Toda palavra profética, ela conduz vocês a Cristo. Toda palavra profética, toda palavra dos profetas, sejam do Velho e do Novo Testamento, toda a palavra, toda a profecia conduziu para Cristo. Está escrito que o final da lei é Cristo.
Amém? E aí, irmãos, eu gosto de mergulhar. Eu não sei se você é assim. Eu falei assim: Jesus, a palavra é o guia, foi o guia através do Espírito Santo. A palavra do Senhor foi o guia que me levou a Cristo. Amém? A Bíblia até fala para nós honrarmos os nossos pastores, que eles são como guias que nos conduzem a Cristo. A Bíblia tem algum texto que chama os pastores de guias. Não é o guia lá não, será contigo lá não. O guia verdadeiro, um guia que mostra o caminho, não um condutor cego. Jesus disse: um cego pode guiar outro cego? Não, os dois cairão no buraco. Mas um guia que leva e conduz vocês a Cristo. Deus usou de pessoas para me, através da palavra, me levar a Cristo. Então, um dia, esse eu quero que caia no seu espírito. Assim como aquela estrela guiou os magos do Oriente até o lugar aonde Jesus estava, assim um dia, irmãos, Deus utilizou-se dos seus recursos para levar você até a estrela da manhã, até a estrela da alva, até que Cristo nascesse em vossos corações pela palavra dos profetas. Estão entendendo essa mensagem? O Natal é nascimento. Que Cristo possa nascer todos os dias no nosso coração, não apenas no dia 25 de dezembro, não apenas na véspera onde nós comemos o peru, mas que nós possamos ter Cristo nascendo a cada dia nos nossos corações, até que essa estrela da alva, ela brilhe de uma forma intensa nos nossos corações, como está escrito, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Aleluia! Pode aplaudir que é para Ele. Amém? Irmãos, eu estou seguindo a minha estrela. Eu queria começar essa pregação dizendo: quem é a sua estrela? Ou quem é o seu astro? Eu pensei em começar essa pregação assim, mas eu falei assim: acho que não vai dar muito legal começar dessa forma não. Então eu comecei dessa forma que comecei. Mas agora estou falando: quem é a sua estrela? Irmãos, um dia eu decidi a seguir o sinal da estrela. Muitos entendem que essa estrela é um simples profeta. Outros entendem que essa estrela era um homem sábio que surgiu no Oriente Médio e deu ensinamentos sábios, e depois nem sequer subiu na cruz que nada. Eles falam que o Jesus histórico nem subiu na cruz. O evangelho de Tomé é distorcido, é um evangelho apócrifo, que não tem inspiração do Espírito Santo. Tomé chega até a insinuar que Jesus teve um caso e se casou com Maria Madalena. A busca pelo Jesus histórico continua, mas eu quero dizer para você que a palavra diz que Jesus, Ele veio e Ele é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Ele não é um simples profeta, ele não é um homem sábio que surgiu no Oriente e ensinou coisas bonitas. Não, ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote das nossas confissões.
A Bíblia diz que ele é o doce profeta de Israel. A Bíblia diz que ele é aquele que vai vir para reinar sobre essa terra. Está escrito no livro de Apocalipse que viram ele assentado no cavalo branco. E na sua boca estava uma espada como de 2 gumes, na sua boca, afiada como espada de 2 gumes. Os seus olhos eram como uma tocha de fogo. Nada fica oculto a ele. E sobre ele estava sobre o cavalo branco, e sobre o manto, sobre a sua coxa, estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele virá para reger essa terra. Ele virá ainda como rei para governar lá de Jerusalém. Existirá um milênio de paz. Existirá um milênio aonde ele lá de Jerusalém governará sobre o mundo. Aleluia! Pode aplaudir. Ele não é um simples profeta. Ele não é um simples contador de história. Ele é rei. Agora houve um tempo, irmãos. Houve um tempo na eternidade. Que é isso, pastor? A eternidade é a eternidade. Não tem começo nem fim de dias. Amém? É a eternidade. Eu não sei explicar para vocês a eternidade. A Bíblia diz que ele é pai da eternidade. Ou em outros textos fala, ele é o pai eterno. Sempre existiu. Ele não tem princípio nem fins de dias, porque ele é Deus, irmãos. Aleluia. Essa é a nossa confiança, Ruth. Que ele é Deus. Ele não tem princípio nem fins de dias. Jesus é Deus, Iva. Jesus não é um profeta somente. Ele não é um sacerdote somente que não pode se compadecer de nós. Mas ele é um que em tudo se compadece de nós. Em tudo ele se identifica com as nossas fraquezas. Você está entendendo? Para ele não é surpresa quando nós pecamos. Você entende? Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Por isso que a Bíblia diz que os seus olhos são como tocha de fogo. Nada fica oculto a ele, irmão. Nada. Agora houve um dia. Esse texto eu quero que você leia comigo. Jó, capítulo 38, versículo 7. Deus responde a Jó e mostra a Jó. Esse texto está no seguinte contexto. Jó 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Na verdade, Deus aqui dá 10 argumentos, irmãos, para Jó, para mostrar para Jó que ele é Deus que tudo vê e que tudo conhece. Eu fico pensando, você acha que Deus precisava esclarecer para nós alguma coisa? Vocês já pararam para pensar? Deus precisa dar satisfação de alguma coisa para nós, Tati? Na sua sabedoria? O que você acha, Rafa? Precisa? Não. Mas Ele é tão misericordioso que Jó, em alguns momentos da vida dele, quando ele estava ali com Elifas, e Elifas falando coisas para ele, de repente Jó quis se auto-justificar diante de Deus com algumas coisas. E saiba de uma coisa, nós não precisamos nos auto-justificar diante de Deus. Ele conhece todas as coisas. Então ele pega e fala para Jó 10 argumentos nesse capítulo 38 para falar para Jó: eu sou o Deus que conheço, Jó, todas as coisas. Você não precisa se justificar diante de mim. E dentro desse contexto ele fala para Jó, Deus está falando da criação aqui. E no versículo 7 ele fala assim: olha,
Primeiro eu vou ler o 6 para você entender que ele está falando da criação para Jó. Olha o que ele diz. Ele fala do 5 para vocês entenderem melhor. Ó. Quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus está falando de construção aqui. Amém? Da obra dele. Aí ele diz: quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Olha que coisa linda, irmãos. Pode parecer loucura para vocês. Não existia só uma estrela da alva. Na eternidade, para vocês entenderem assim, numa eternidade lá passada, as duas estrelas da alva, uma delas, a Bíblia fala em Isaías capítulo 14, ela se ufanou e no seu coração encheu o orgulho, e ela estabeleceu um comércio e corrompeu os anjos dos céus. E Isaías fala em Isaías capítulo 14 que ele disse: eu subirei nas mais altas nuvens dos céus, e lá estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. E aí Deus fala: derribastes, fostes do céu, ó estrela da manhã, que debilitava as nações. Então nós entendemos que uma estrela da manhã, antes de se tornar Lúcifer, era um anjo de luz, e era considerado uma estrela da alva, ou seja, estabelecida para trazer sinais. Está entendendo? A outra, Apocalipse capítulo 2, versículo 28. E Apocalipse 22, 16. Quer ir lá para esses textos? É importante. Apocalipse capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte: vocês estão sendo abençoados, irmãos? Aqui Deus, Jesus, está enviando a quarta carta de Jesus à igreja de Tiatira. Ok? Jesus manda carta a 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. E aqui ele está mandando a quarta carta à igreja de Tiatira. E ele fala sobre Jesus, dizendo para aquela igreja: dar-lhe-ei a estrela da dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aí no capítulo 22, versículo 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente
estrela da manhã. Aleluia! Agora o interessante é que Deus fala para Jó: quando eu estava arquitetando, quando eu estava criando o mundo, Jó, as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, e os filhos de Deus rejubilavam. Deus não tinha filhos no Velho Testamento. Esses filhos de Deus eram os anjos. Presta bem atenção. Vocês, ministros de louvores, deviam pegar isso no espírito de vocês. Pegar isso bem no espírito de vocês. Tanto Jesus, isso eu estou falando por revelação do Espírito agora, como Satanás, hoje é a estrela caída, eles juntos aperfeiçoavam os louvores que chegavam até o trono de Deus. A Bíblia diz que juntas as estrelas da alva cantavam alegremente, e os filhos de Deus, os anjos, rejubilavam. Aleluia, que coisa maravilhosa. A Bíblia chega a dizer da estrela decadente, ou da estrela da alva que foi debilitada e caiu. A Bíblia chega a dizer que ele era o aferidor da medida. Ele purificava tudo aquilo que chegava até Deus em matéria de louvor. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Satanás sabe o que sensibiliza o coração de Deus em termos de música. E por ele conhecer o que sensibiliza o coração de Deus, olha, eu estou falando de Deus, imagina o que ele não faz para mexer com a alma do homem com as músicas. Por isso uma exploração musical dentro da igreja às vezes, que não mexe com a espiritualidade, mas mexe com a emoção das pessoas, e mexe, aflora o sentimento de emoção nas pessoas. Músicas hoje que trabalham o emocional, mas muito pouco de espiritualidade. Vocês estão entendendo? Porque ele conhece. Agora também a Bíblia diz que a outra estrela da alva, essa que diz agora, em Apocalipse ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Esse Jesus, a Bíblia diz no livro de Hebreus: e eu, no meio da congregação, a ti, Senhor, cantarei louvores. Aleluia. Sabe o que significa quando nossa adoração, quando o nosso louvor está afinado espiritualmente com o coração de Deus, e nós estamos aqui em uma atmosfera de adoração a Deus, o próprio Jesus, a estrela da alva, aquele que nos guia, aquele que nos dá sinais, aquele que nos fala: aprenda a ler os sinais que eu estou dando. Eu sou a estrela da alva, eu sou a estrela da manhã. Quem andar em mim não andarás em trevas. Se nós nos atentarmos e tivermos um louvor genuíno, alinhado com o coração do Pai, sabe o que acontece, irmãos? Jesus é fato, juntamente conosco aqui, naquele momento de adoração. Ele, a estrela da manhã, está junto aqui conosco, cantando a Deus louvores, adoração, juntamente conosco. Porque Ele fazia isso nos céus, irmãos. Vocês estão entendendo? A estrela da manhã. Um dia eu decidi seguir essa estrela, irmãos. Quem é a sua estrela? Eu estou seguindo a minha estrela. Quem é a sua estrela? Espero que a sua estrela seja a raiz e a geração de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os magos chegaram aonde ele estava, e a convicção que eu tenho, minha irmã, é que semelhante ao que ele é,
João fala: somos nós no mundo, e assim como Ele é, um dia nós o veremos. É por isso, Lídia, que eu sigo essa estrela da manhã. Por isso que eu sigo a Jesus. Por isso que Ele é o Natal. Não só no final de ano na minha vida. Ele é o meu Natal todos os dias. Jesus, nasça no meu coração todos os dias. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso ter o meu coração lapidado e convertido a Ti todos os dias. A estrela da manhã, julga-se geralmente que ela é uma designação à pessoa de Jesus Cristo, como o arauto de seu povo no dia eterno. Presta bem atenção, essa palavra é profética no seguinte sentido: os tempos são findos nessa terra. Deus está chamando a igreja com arrependimento genuíno. Deus está chamando a igreja para estar aos pés dele, de verdade convertida aos pés dele. Irmãos, prestem bem atenção. E está chegando esse tempo, queridos, e esse tempo é próximo. E essa palavra, ela vem para dizer para nós algo profético também. Fixe essa palavra no seu coração como palavras dos profetas, que traz luz em tempos de trevas. Nós estamos vivendo tempos de trevas, irmãos. Sim ou não? Tenha essa palavra como luz no tempo das trevas, até que as coisas vão estar clareando, como diz Pedro. E a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça em vossos corações. Pedro está falando profeticamente sobre um tempo que será um tempo de trevas, trevas inigualáveis sobre a face da terra. Trevas em tempo aonde o filho da iniquidade, ele se manifestará. Oxalá estejamos todos nós já fora daqui, mas aqueles que ficarem, se atente para que as palavras proféticas estejam latentes no coração de vocês, para que a estrela da alva nasça e vocês não sejam confundidos. Sabe o que significa isso? A estrela da alva, no momento que a iniquidade se manifestar de tal forma nessa terra, a estrela da alva vai nascer no coração da igreja de uma forma tão extraordinária, e a igreja vai ser tomada em glória. A igreja vai ser levada em glória, Marquinhos. Ela foi formada em glória em Atos capítulo 2. Ela não vai subir uma igreja capenga, não vai subir uma igreja medíocre, não. Vai subir uma igreja gloriosa. Nós experimentaremos, preste atenção, um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Pessoas se convertendo, pessoas deixando a estrela da alva nascer no coração delas. A palavra profética vai iluminar como um guia em tempo de trevas, até que a estrela da alva, a estrela da manhã, Jesus, resplandeça, nasça em nossos corações. Essa é a promessa da palavra de Deus, amados. Nós vamos vir à cantata das crianças. Sabe o que veio no meu espírito quando eu entrei aqui e vi essas estrelinhas? Presta bem atenção. As crianças vão cantar, nós não vamos estragar a decoração delas, não. Mas o que eu entendi no meu espírito foi uma testificação para mim. Jesus falou: fala da estrela da manhã, fala da estrela da alva, fala de uma estrela que guiou os magos, fala que eu sou essa estrela que guia os meus filhos.
Fala que eu sou essa estrela que nasço a cada manhã no coração deles, assim como a estrela d'alva que vocês conhecem, que é o planeta Vênus. Que todo dia, 5 horas da manhã, quando o tempo não está feio assim, entre 4:30 e 5 horas, e o sol começa a querer nascer, eu olho pela janela do meu quarto, eu vejo o planeta Vênus, considerado por muito a estrela d'alva, não é isso? Ela brilha muito grande. A ciência diz que a estrela da alva, o planeta Vênus, que aparece no horizonte, do lado da nascente do sol, pouco antes do amanhecer. Vocês já viram ela? Quantos já viram ela de manhãzinho ao amanhecer? E às vezes bem no finalzinho da tarde, antes do sol se pôr, ela brilhando, e ela é grande mesmo. É o planeta Vênus. O que Deus está comparando aqui para nós entendermos é que Jesus, Camila, Ele brilha em nossos corações como o mesmo brilho intenso que aquela estrela brilha nos céus. A estrela da manhã, ela brilha com intensidade. Toda vez que eu vejo a estrela d'alva, ou a estrela da alva, eu falo assim: é assim que a Bíblia te compara, né, Senhor Jesus? É assim que eu quero ter o meu coração brilhando feito uma estrela como essa. Porque se meu coração brilhar como uma estrela como essa, eu não vou me perder se eu brilhar no meu coração. Eu não vou me perder. E aqueles que estiverem caminhando comigo, essa estrela vai ser um guia, vai ser um norte. Amém? Amém? A bússola para nós, ela funciona sempre mostrando o norte, não é? A palavra de Deus é o norte para nossas vidas. Jesus é esse guia que nos mostra o caminho certo a seguir. Aí eu falei assim: meu Deus, que coisa linda. Aí cheguei aqui e vi essas estrelas. Em 2008 eu abri mão de tudo. Em 2008 eu abri mão de tudo. Eu vou tirar uma aqui que essa vai ser minha, só que eu vou explicar para vocês. Em 2008 eu abri mão de tudo. Meu emprego, abri mão de algumas regalias da minha família, porque eu falei: Senhor, eu vou consagrar agora definitivamente toda a minha vida no teu altar, para que a estrela da alva não somente brilhe para mim, mas brilhe para aqueles que caminharem comigo nessa jornada. E aí eu comecei a seguir essa estrela, a minha estrela. E quando eu fui indagado, talvez como esses reis, esses magos, não reis, desculpa, esses magos do Oriente, talvez quando saiu lá do Oriente, alguns falaram assim: larga muito de ser bobo, rapaz. Será que nasceu alguma coisa antes? Vocês vão seguir uma estrela? Vocês estão baseados em estudo? Qual é a lógica disso? Vocês têm alguma prova científica disso? Não, tenho a estrela. A prova é a estrela. O que eu tenho de concreto é a estrela. Eu vou atrás dela. Esses magos talvez ouviram muita coisa. Eu peguei e estava olhando para a minha estrela. E um dia, no meu emprego, quando eu fui falar com o meu diretor que eu queria que me dispensasse, me desligasse da empresa e que eu gostaria de ter os meus direitos. Eu tinha há 1 ano e meio acabado de ser promovido a gerente da instituição financeira que eu trabalhava. Hoje eu trabalho de novo, ocupando o cargo de diretoria na área da saúde, mas enfim. Mas naquela época, em 2008, aí o meu diretor falou assim: rapaz, não é doideira isso que você vai fazer não? Você está trabalhando na maior instituição da América Latina, um bom salário, convênio, ticket restaurante, ticket refeição, PLR, plano de dentista, PLR. Hoje não tem mais PLR, não tem mais nada disso. Mas Deus é o arrimo da minha sorte. Aí ele falou para mim assim: não é doideira isso que você vai fazer não? Aí eu falei para ele:
eu vejo uma estrela. Ficou doido assim, olhando assim pra mim, esse cara é doido, pirou. Eu estou vendo uma estrela. Explica isso para mim, Vitor. Eu falei assim: o senhor já viu um fato de um homem que estava na praia, sentado, um velho filósofo, e ao longe ele via um jovem que abaixava-se na areia, pegava algo na areia, corria e como um bailarino lançava algo no mar. Ele ficou curioso com aquilo, se levantou da cadeira e foi andando na praia em direção àquele jovem. E à medida que ele se aproximava, aquele filósofo, ele observava que aquilo que aquele jovem pegava na areia do mar eram estrelas do mar. Ele pegava, corria e como um bailarino lançava elas de volta para o mar. E aquele velho filósofo, ao chegar perto do jovem, disse para ele: jovem, olha a extensão da praia, são quilômetros e quilômetros de praia. O que você está fazendo não faz diferença nenhuma. Você tira uma e joga lá, mas outras em quilômetros de praia estão morrendo. Aquele jovem olhou bem para os olhos do filósofo, voltou para a areia, pegou uma estrela e jogou. Voltou para o filósofo e disse: para essa fez diferença. Eu falei assim: eu estou pedindo para vocês me liberarem, porque eu vou atrás das minhas estrelas, para aquelas que eu preciso fazer a diferença para elas. Talvez não faça diferença para muitos, mas para aquelas que eu tirar da praia, secando e lançando ela de volta para o mar, elas vão ser gratas e elas vão rejubilar. E aí a minha fala termina no seguinte: assim que as crianças acabarem de cantar, eu peguei aqui minha estrela. A minha estrela aqui, eu vou escrever nela estrelas na minha vida. Aí eu estou agora, como se diz, fazendo comparações, amém? Estou falando por analogias com vocês, por comparações. Eu vou pegar essa minha estrela aqui e eu vou escrever aqui pessoas que precisam ser alcançadas pela estrela da alva. Vocês estão entendendo? Pessoas que precisam que a estrela da manhã nasça no coração delas. E eu vou estar apresentando nesses dias que vai passar o Natal, vai passar o Ano Novo. Eu vou estar no momento do dia falando: você que está escrito aqui, você para mim é importante, você para mim é uma estrela para mim, que a estrela da alva, aquela que rege os corais angelicais, precisa alcançar o seu coração. E aí, no dia 7 de janeiro, uma quinta-feira, nós vamos estar começando aqui o jejum de Daniel. Aqueles que quiserem, porque não é obrigatório, eu já falei para a igreja, aqueles que quiserem vão me procurar e eu vou dar o material para nós começarmos este jejum de 21 dias. No dia 7 nós vamos começar aqui, não é dia de culto da nossa igreja, mas nós vamos começar com um culto. Estou marcando hoje um culto para quinta-feira, dia 7 de janeiro, aonde nós começaremos o jejum de Daniel. E nós traremos a nossa estrela no altar do Senhor, dizendo: Senhor, profeticamente eu estou tirando da praia e lançando no mar da salvação do Senhor. Amém? Vidas. Jesus precisa nascer no coração das pessoas, irmãos. Essa é a minha